Olá, a nossa história de hoje é a história de um juiz, um episódio da vida de um juiz da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que era muito conhecido pela maneira que ele julgava as causas que chegavam à sala do tribunal onde ele trabalhava. E quando se sabia que era ele que ia trabalhar, o tribunal enchia de gente para saber qual seria a decisão que ele tomaria naquele dia, naquela questão. Porque ele era muito original e usava de muita solidariedade, de paciência com as causas que chegavam até ele. E num desses dias, onde ele iria julgar, o caso em questão era de um homem que havia sido preso em flagrante por roubar um pedaço de pão numa padaria. E esse juiz que iria julgar este homem. Esse juiz só fazia assim, julgava causas pequenas de policiais e pequenas causas. Sempre era o trabalho dele. E desse homem em questão, ele ficou sabendo dessa causa que ele iria julgar. Questionou o homem, interrogou ele, perguntando qual eram os motivos para o qual aquele gesto. E ele se explicou ao juiz, que era fome e que ele tinha muita necessidade, que não tinha dinheiro e tudo mais. O juiz ouviu ele, ouviu as testemunhas, ouviu o promotor que estava ali para fazer o seu papel e tudo isso com muita paciência. Depois ele, olhando para o homem, deu a sua sentença. Você será condenado a pagar de multa $50 pelo delito. O homem ficou muito preocupado, ficou apavorado. E o juiz nem tinha acabado de falar o seu julgamento, a sua sentença, e o homem já falou que não poderia pagar. Como que ele poderia pagar se não tinha nem dinheiro para comprar um pedaço de pão? O juiz falou, ele pagava $50 ou pegaria alguns meses de prisão. Esta era a sentença dele. E virou para a plateia e falou para a plateia, e vocês que estão na plateia, vocês vão pagar cada um, a sentença de cada um de vocês é pagar $50 para poder pagar essa dívida que esse cidadão está tendo, que aí ele vai pagar essa dívida e não vai ficar preso. Porque a condenação de vocês é porque vocês moram numa cidade onde um homem é obrigado a roubar um pedaço de pão para saciar a sua fome. Então, aí todos ficaram em silêncio, porque foi uma lição. Onde nós vivemos, aonde nós olhamos ao nosso redor, será que nós vimos a necessidade do outro? Será que nós não precisamos pagar multas também diante da falta de atenção, a falta de caridade, a falta de assistência moral mesmo, de ouvir, de escutar, de simplesmente fazer uma prece por alguém? Então, essa lição, essa história é como uma lição para nós, porque nós, aonde nós estamos inseridos, se há muitas desigualdades, sabemos que alguma coisa está errada.
que poucos estão com muitos e muitos não têm nem quase o que comer. Há desigualdades muito grandes. Somos responsáveis? Não. Não somos responsáveis por tudo, mas podemos ajudar a minimizar essas desigualdades. Porque sabemos que as dificuldades são muito grandes, são muitos problemas já de muito tempo. Mas vamos esperar que os outros resolvam? Podemos minimizar. Então, é pensar o que podemos fazer pelo outro no dia de hoje. A começar, quando levantamos, podemos fazer alguma coisa pelo outro? Quem é o outro? Nos perguntamos. O outro é quem está ao nosso redor. Como Jesus disse uma vez, quando os apóstolos falaram que os irmãos dele e a mãe dele estavam lá fora, ele estava atendendo aquela multidão em um lugar e os apóstolos vieram falar para ele que a mãe e os irmãos estavam querendo falar com ele, ele precisava atender. Aí ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com isso, ele não estava menosprezando a sua família. Ele estava querendo nos dizer que o mundo, todos são irmãos. Então, não podemos fazer diferença. E essa é uma oportunidade, nas pequenas coisas, de nós fazermos diferenças diante da vida. Em que então nós possamos fazer a diferença a partir do momento que levantamos, orando, ouvindo as pessoas que estão ao nosso redor, vendo o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa rua, no nosso bairro, enfim, podemos fazer alguma coisa para poder ir saldando as nossas multas que temos no decorrer da nossa vida. Vamos acabar com todos os problemas do mundo? Novamente eu digo, não vamos, mas vamos ser pessoas melhores e vai ser menor o número de pessoas necessitadas ao nosso lado, necessitada de coisas materiais como um pão e necessitadas de sentimentos, de um bom sorriso, de uma boa palavra. Enfim, podemos fazer a nossa parte aonde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre.